Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja a todos paz. Será isso suficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconheceres a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos, pois, por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Então, convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, e agradecermos por esse momento aqui reunidos, uma vez mais. E permita, Jesus, que bons espíritos estejam entre nós, nos auxiliando a absorver, a apreender esses ensinamentos que a nossa irmã traz e que possam ficar gravados em nossos corações, em nossa mente, nos auxiliando na nossa jornada a sermos pessoas melhores. Abençoa Jesus, inspira nossa irmã, para que ela possa tocar em nossos corações e vibrar esses sentimentos cristalizados que ainda se encontram em cada um de nós. Que assim seja. Gente, hoje, com muita alegria, com o coração em festa, que a gente tem a querida Heloísa Pires aqui conosco uma vez mais, e ela vai estar falando para nós do caráter da revelação espírita. Então, eu vou ler um pedacinho da biografia da Heloísa, não é muito, não. Ela é licenciada em matemática, física e pedagogia, com especializações em deficientes físicos e visuais. Ela é mundialmente conhecida como oradora, conferencista, tendo realizado palestras em diversos países da Europa e dos Estados Unidos. Ela é filha de José Herculano Pires, filósofo, escritor, tradutor de livros espíritas, e ela é considerada um elemento-chave no movimento espírita. E não está escrito aqui não, gente. Não é a primeira vez que eu fico com a Heloísa, que eu hospedo ela. E a gente vê que ela sabia, que a luz a gente tem que adquirir a própria, a gente não pode confiar na luz do próximo, que o próximo se vai, O Herculano se foi, mas ela fez o trabalho de casa. Então, ela é apresentadora do programa O Espírito e o Tempo na Rádio Nova e é autora também dos livros Herculano Pires, Homem de Bem, Educação Espírita, Educar para Ser Feliz, Preparados para a Vitória, Renovação pelo Amor e Maria Antonieta, A Volta de uma Rainha. Luísa, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz de estar com vocês. Mais feliz ainda de reencontrar amigos e de podermos falar com tranquilidade sobre essa doutrina maravilhosa, a verdade, que faz de nós indivíduos melhores, na medida em que conseguimos entendê-la. Não veio à Terra para formar intelectuais estéreis. Não veio à Terra para nos encantar com a verdadeira poesia das palavras e ensinamentos de Jesus de Nazaré. Veio para que nós, que como Jesus disse, somos deuses e luzes, somos o sal da terra, em todos os países estamos nos preparando para nos transformarmos em luzes, veio exatamente para que consigamos fazer com que o melhor de nós mesmos, a lei de Deus instalada em nossa consciência, possa nos induzir ao crescimento espiritual.
para que nos libertemos do orgulho e do egoísmo, para que nos conscientizemos que não existe na Terra, na grande maioria entre nós, diferença alguma. Não existe o maior ou melhor, o orador ou médium, ou intelectual ou sábio, porque através da reencarnação aprendemos que as experiências são diferentes, que o sábio de hoje pode ser o necessitado intelectual de amanhã, bem como o intelectual de hoje pode se expressar numa experiência de dificuldades intelectuais. É a revelação. A primeira revelação foi com Moisés. Moisés, o médium magnífico, trouxe a revelação, impecável na parte que vem de Deus. Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Apenas quando os legisladores humanos introduziram suas regras, o que muitas vezes desejam fazer no espiritismo, por exemplo, abrindo parênteses, o espírito só pode se comunicar depois de tantos dias no mundo espiritual após sua morte. Tolice, o céu e o inferno apresenta espíritos felizes ou necessitados que se comunicam sempre, considerando que até os encarnados podem se comunicar em momentos de sono, momentos especiais. Então, não coloquemos nossas regras. Vamos estudar, compreender e praticar os livros de Kardec. Moisés trouxe o Deus violento, o Deus que nós poderíamos compreender naquela época, mas fez um grande benefício a nós todos. Preparou o seu povo, na época o povo mais adiantado da terra, para que permitisse a vinda do nosso irmão mais velho, o mestre de Nazaré. 82 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus fala: eu sou filho do homem. Quem contou? Geoffrey Renan. Outras vezes ele diz: bom é o Pai é bom. E na cruz, naquele momento crucial, onde o espírito mais nobre que veio à Terra, o modelo de homem ideal, aquele, diz Paulo de Tarso, que nunca pecou, só Jesus não pecou, lembrando, nunca errou, Jesus de Nazaré, ainda naquela hora terrível, se lembra de nós. Perdoai, Pai, porque não sabem o que fazem. 2000 anos, mais de 2000 anos se passam e tantas vezes ainda não sabemos o que fazemos. Mais de 2000 anos se passam e depois de ter mutilado os ensinamentos de Jesus, não termos compreendido a grandeza da sua vinda à Terra, continuamos a tentar misturar a verdade libertadora, transformando-a em elemento de escravidão, de cerceamento do desenvolvimento da razão, de impedimento do desenvolvimento do nosso discernimento. Mas o Espiritismo veio. Jesus sabia que não o compreenderíamos e disse: eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador, e ele ficará convosco, e vós o compreendereis. Ainda muitas vezes não compreendemos o Espiritismo. Ainda muitas vezes nos entregamos a rituais. Tantas vezes recebemos de amigos maravilhosos, em tantas facetas muito melhores do que nós mesmos, correntes ameaçadoras. Se não fizer 10 Ave Maria e não passar para tantas pessoas, verá o que acontece com você. Quando conseguiremos desenvolver o raciocínio, a compreensão da força do nosso pensamento, tão bem apresentada por Jesus de Nazaré? Se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. O nosso pensamento se constrói, pode ser fotografado como prova para a psicologia, à luz do trabalho de Heine, de Luisa Heine, dos russos ex-materialistas e tantos outros.
E o convite de Jesus foi exatamente esse. Não é para estudarmos com o fim do intelectualismo que torna o coração árido, mas sim do conhecimento que se torna produtivo no auxílio à libertação do nosso querido planeta Terra. Qual é a característica maior da revelação? A segunda Moisés é válida até hoje. Tudo que veio de Deus, a lei de Deus. Se houvéssemos seguido Moisés, outra seria a nossa história. Paulo de Tarso seguia, mas como Saulo, ele estava preso ao fanatismo religioso e cometeu muitos erros. Mas ao encontrar Jesus à porta de Damasco, ele se transformou. De perseguidor, se transformou no farol imenso que impediu que o cristianismo nascente se tornasse judaico, que fez com que o caráter não fosse fechado, mas se espalhasse pelos vários países pelos quais andou. Andou mais de 28 mil quilômetros a pé. Enfrentou problemas vários, dormiu embaixo de árvores, foi açoitado, foi apedrejado, nunca negou a verdade. A grandeza de Paulo de Tarso só vai sendo compreendida por todos nós à medida que amadurecemos na compreensão do sentido da vida, que é o desenvolvimento moral, que é o progresso espiritual, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Como não compreendemos Jesus, o trabalho veio através do ex-druida reencarnado, o mestre de Lyon, Allan Kardec. E como ele fez o trabalho da revelação? Ele veio revelar o mundo espiritual. Mas no tempo e no espaço, sempre o mundo espiritual se manifestou. Fantasmas, comunicações, mas Kardec veio trazer o caráter de seriedade. Ele veio tirar superstições, tirar erros. Por isso temos a obrigação, nós que recebemos o conhecimento numa bandeja, que facilita a nossa compreensão, de não introduzir enxertos vazios, de não colocar regras inadequadas, de não nos julgarmos maiores do que Jesus e Kardec, de entendermos que somos apenas um alunos todos nós, entre bilhões de alunos de necessidade nesse universo que nos aconchega, aprendendo a cartilha do amor de Jesus de Nazaré para caminharmos em direção à luz que nos é própria, desenvolvendo nossas próprias luzes. Nunca o sofrimento foi o convite. Nós é que, incapazes de seguir o convite do amor, criamos a ideia de sofrimento e transformamos a reencarnação no ex-espírito necessitado, como se a reencarnação fosse culpada dos nossos erros. De outras vezes, achamos que entidades exteriores, os chamados obsessores, prejudicam nossa marcha evolutiva. Somos responsáveis por nós mesmos. Somos nós que construímos o nosso destino, não no passado, mas agora no presente, conseguindo modificar situações. A cada dia estamos nos construindo, auxiliando ou prejudicando o mundo à nossa volta, auxiliando ou prejudicando aqueles que nos acompanham, servindo de exemplo ou de contra-exemplo. E tem uma frase que eu gosto muito: sorria, você está sendo filmado. Verdadeiramente, queiramos ou não, existe no mundo espiritual o filme da nossa expressão no querido planeta Terra. Nenhum de nós é santo, nenhum de nós conseguiu desenvolver o amor exemplificado por Jesus, mas cada um de nós tem a obrigação de se tornar melhor, de aproveitar de hoje em diante cada encarnação, porque a verdade tem essa finalidade. Encantamo-nos com as palavras de Jesus, verdadeira poesia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu sou leite que fortifica o fraco. Sou o clarim tocado ao amanhecer. Não procureis algures consolo, porque ninguém poderá vos dar. Vinde a mim.
Encantamo-nos com o Salmo 23, que já ouvimos muito antes. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale escuro da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Mas não basta nos encantarmos. Tantas vezes muitos de nós repetíamos nos púlpitos as verdades libertadoras, mas agiam sobre nós novamente como escravidão aos bens da matéria, ao mundo ilusório da matéria. E parece que cada vez que reencarnamos, nós preparados para a vitória no mundo espiritual, livro dos Espíritos, todos são preparados para a vitória, parece que nos esquecemos de como e que vitória devemos alcançar. Novamente nos iludimos, construímos grandes celeiros, tolos, nessa noite virão buscar tua alma. E que será dos bens que acumulaste? E nós vemos, século XXI, tantos irmãos preocupados apenas no acúmulo dos bens. Tolos, como disse Jesus, mesmo porque nenhum caixão tem gaveta. E se tiver, a gaveta segue vazia. Cor, status econômicos, status intelectual, tolice, só vale o status de amor. São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros, um exército de luzes que continua a nos amparar. Kardec foi convidado. Não veio sozinho. Primeiro veio Amélie Gabrielle Boudet, livro Madame Kardec, um livro lindo de Aureliano Calzone, que Deus o abençoe, escreveu muito bem. Amélie Gabrielle Boudet. Se Kardec é druida reencarnado, eu diria que Amélie Gabrielle era sacerdotisa druida, pelo discernimento, pela força, pela coragem. Numa época na qual as mulheres só eram preparadas para casar, durante muitos séculos, lembremos de Rousseau. A mulher deve ser educada só para o lar. Se ela aprender muita coisa, vai dar dor de cabeça aos filhos e ao marido. Talvez, agora eu vou brincar, talvez até seja verdade, mas é um direito. Temos o direito. Platão. Agradeço a Deus não ser homem nem mulher. O homem, quando peca, nasce mulher. Quer dizer, a mulher é um homem falho. E se continuar a pecar, vai nascer animal irracional. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Platão já deve ter nascido uma bela mulher e já compreendeu que a verdade não é essa. E Amélie Gabrielle Boudet nasce na época da Revolução Francesa, que estava se preparando na França, filha de pais inteligentíssimos. É levada a estudar, faz escola normal, escreve 4 livros aceitos na Universidade de França e nasce 9 anos antes de Kardec, e aos 30 anos já tinha um instituto para libertar jovens de dificuldade de aprendizagem. Vejam a formação, para depois, com Kardec, nos libertar das nossas terríveis dificuldades de aprendizagem na prática do amor. Encontra com Kardec, tem um escritor, não sei se é Roque Jacinto ou algum outro, que diz que eles se encontraram por acaso. Adriano acho que tem mais lógica. Kardec queria conhecer Amélie. Gostava dos livros, admirava aquela mulher independente, solteira aos 30 anos, numa época em que era necessário casar aos 15, e já dirigindo uma escola para auxiliar os indivíduos do planeta Terra. O encontro se revelou em um namoro cerimonioso. Tem uma carta de Kardec toda formal que nos encanta. O homem aparentemente sisudo era um indivíduo com muita sensibilidade e capacidade de amor.
Kardec, por sua vez, também com família que intuitivamente sabia da grande tarefa de Kardec, foi estudar com Pestalozzi. Diz a história que lá se destacou. Provavelmente foi um aluno muito disciplinado e muito inteligente. Casam, casamento magnífico, vivem muito bem. Pelo menos dizem todos os pesquisadores. Não tiveram filhos biológicos, mas um ensinamento muito grande. Não têm filhos biológicos? Adotem os filhos do mundo. Foi o que Kardec e Amélie fizeram. Amélie esperava seus alunos e os abraçava, tratava com muito amor. Com filhos, sem filhos, a vida pode ser feliz ou não, depende de nós mesmos. Realizaram uma tarefa, foram à falência 1, 2 vezes, dizem que por causa de um tio. O tio depois se redimiu, deixou uma herancinha. Amélie teve uma herancinha do pai, o casal aposentou e podia viver tranquilamente, sem grandes preocupações. Corajosos, preparados para a vitória, compreenderam a grandeza quando viram as mesas que batiam, davam pancada com as pernas, eu ia dizer patas, pernas da mesa. Respondiam a respostas e Kardec e Amélie, que haviam entrado em eventos fúteis, onde as perguntas eram com quem vou namorar, com quem vou casar, entenderam. Kardec diz, eu vi que a mesa não podia pensar sozinha. Ela não tinha cérebro, não tinha nervos. Como ela caminhava até a pessoa que ela queria, com quem queria dar alguma resposta. E Kardec faz um trabalho magnífico. Ninguém teve a capacidade de, como Kardec, fazer mais de 1000 perguntas que revelam a verdade do mundo espiritual. De uma forma racional, convidando a fé raciocinada e convidando-nos a libertarmos-nos de nós mesmos. Nossos únicos obsessores somos nós mesmos, porque na realidade, se conseguíssemos manter um estado mental no orar e vigiar de Jesus, nenhum indivíduo com mais necessidade, encarnado ou desencarnado, conseguiria se ligar a nós. Pensamentos dissemelhantes se repelem, diz a Gênese de Kardec. Pensamentos maus não combinam com pensamentos melhores. As entidades necessitadas ligam-se a nós exatamente porque temos as mesmas qualidades, ou melhor dizendo, defeitos dos pensamentos com os quais eles se expressam. Essa é a primeira revelação importantíssima. Kardec diz, se existe este mundo invisível, se ele age sobre nós, há que conhecer as leis que regem este mundo e há que aprender que pensamentos devemos desenvolver para impedir que o pior do mundo espiritual, as sombras se unam às nossas próprias sombras, provocando desequilíbrio e dor. E ainda a receita vem também. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no final do Evangelho, fala sobre a importância da prece. A prece age. É claro que a prece é sincera. Não é aquela prece desesperada. Um dia eu vi uma amiga roendo as unhas e, Pai nosso que está no céu. Eu falei, menina, calma, não é assim. Fale, como diz Roberto Carlos numa canção linda. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Deus é o Pai, Deus nos ama, não é um velho de barbas brancas, é uma inteligência suprema, um conjunto de leis, uma luz imensa dentro da qual caminhamos. Ou como diz Paulo de Tarso, em Deus estamos, em Deus nos movemos. E nessa fé raciocinada, Amélie e Kardec resolvem trazer ao mundo, de uma forma racional, científica, as leis libertadoras do mundo espiritual. O convite a observarmos os nossos pensamentos, que também eles explicam tão bem a equipe do Espírito de Verdade, espíritos de luz intensa dirigidos por Jesus de Nazaré, que explicam também
Como perceber se o pensamento é nosso ou se vem de fora? Se é um pensamento bom, vamos aceitá-lo. Se é um pensamento estranho, até comum ao nosso modo de pensar, mas que não é um pensamento com luzes, vamos afastá-lo. E como afastar? A prece, o comparecimento perseverante na casa espírita, a prática do bem que começa em casa. O parente difícil. Quem é difícil, ele ou eu? Vamos analisar. E sejamos difíceis, eu e ele, vamos dar as mãos e tratar de facilitar o nosso relacionamento. O treinamento começa na família, que não é por acaso. Diz Emmanuel, sempre que um homem julga encontrar numa mulher uma princesa, para só depois verificar que não era isso, eu diria que está na presença de uma bruxa, provavelmente é problema do passado. Bem como sempre que uma jovem julga encontrar um príncipe encantado, para só depois perceber que ele é um verdadeiro sapo, faz parte do seu plano reencarnatório. O que não quer dizer que necessariamente devam caminhar juntos, mas sempre que conseguirem caminhar juntos ou se separarem de modo civilizado, estão compreendendo o sentido da vida, que é dilatar a família, é dilatar a capacidade de amar, e é, sobretudo, compreender que todos nós somos necessitados e que, como disse o mestre de Nazaré, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos saíram, primeiro os mais velhos. Daquela conversa com as mesinhas, das perguntas inteligentíssimas de Kardec, surge o Livro dos Espíritos. Kardec compara a doutrina espírita e druidismo na Revista Espírita e conclui, é a mesma verdade. E quem eram os druidas? Leon Denis fala alguma coisa no livro Gênio Céltico. Eduardo Carvalho Monteiro no livro Kardec, o druida reencarnado. Na revista Viva, é só procurar no Google, tem todo um trabalho sobre os druidas, inclusive mostra como a verdade sai da terra. As mulheres, várias mulheres druidas, eram enterradas com a mesma honra dos homens, o que prova que eram profundamente respeitadas. Mas os druidas eram um grupo mais espiritualizado que vivia no meio dos celtas. Os celtas eram um povo comum, brincalhão, adoravam beber, ficavam até meio viciados no hidromel, devia ser bom, mas devia, sei lá. E os sacerdotes druidas, um grupo mais desenvolvido, veio para ajudá-los. E eles adquiriam uma fé tão grande na inexistência da morte, que é outra característica da doutrina espírita, que brilha nas explicações de Kardec com a equipe do Espírito de Verdade no livro Céu e Inferno. Eles ficavam tão tranquilos que, quando iam para as batalhas, morriam com os olhos abertos, fixando o inimigo, o que irritava profundamente os romanos, que quase que os exterminaram, porque eles inventaram, né? Eles eram suficientemente inteligentes para não pensar isso, mas falaram que eles eram bruxos, perigosos, caluniaram os druidas. Mas eles continuam, grupos existem ainda hoje, estudando os ensinamentos dos druidas, que foram passando de um para outro. Daí, a preparação imensa de Kardec, que enfrentou na apresentação do seu trabalho, e vou dar um sorriso, que enfrentou o ridículo, o fato de tirarem seus livros da Universidade da França, porque quando o indivíduo cresce um pouco, Kardec cresceu muito, ele já não se preocupa com essas coisas. Tudo passa, não sei se é Chico mesmo que falou. Hoje tudo, Chico disse. Às vezes a Nena Galves, que era como irmã do Chico, diz, ele não disse nada disso. Então, mas ele disse que tudo passa, ela disse, isso ele dizia sempre. Eu falei, então,
Tudo passa, só não passa a nossa responsabilidade perante os erros cometidos. Mas aí também não adianta arrancar os cabelos ou entrar em depressão. É necessário se conscientizar dos erros para corrigi-los. E não existe, diz Leon Denis, lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Os espíritas adoram essa lei. Os espíritas amam um umbral inferior, outros não. Outro dia um falou para mim, não existe umbral. Eu falei, como não existe umbral? Não, nem a palavra existe, inventaram essa palavra. Falei, gente, é uma palavra que explica bem um estado de consciência. Kardec fala que o céu ou o inferno é estado de consciência. Já aqui, quem começa a amadurecer e realizou atos maus, entra em pânico, sabe que está errado. Sempre sabemos quando erramos. Agora, o umbral, se o indivíduo erra profundamente, ele mesmo começa a se sentir mal. Desencarnando, toda a sensação é mais intensa, porque perdeu a couraça que é o corpo físico. E, por lei de afinidade, se liga a outros indivíduos na mesma condição, de estar profundamente aborrecido com os próprios erros cometidos. No livro O Céu e o Inferno, o pioneiro é Kardec no estudo e na provação científica da inexistência da morte, embora a ideia veio de longe, existem espíritos felizes, medianos e infelizes. Felizes. Samuel Philips, Dr. Jabbar, Condessa Paula, todos felizes por quê? Porque, embora respeitassem profundamente o corpo físico, não eram escravos do corpo físico, não estavam apegados ao corpo físico. Quanto mais nos apegamos ao corpo físico, aos bens da terra, mais sofremos na hora do desencarne, porque não queremos morrer. Tem no livro do querido André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que tanto respeitamos, a história de um senhor Cavalcante, que nunca fizera nada gravemente errado, pelo contrário, ele fora traído pela mulher e se julgava culpado, e queria o perdão da mulher. E a mulher não aparecia porque ela estava no umbral. Ai, umbral, põe o nome que quiser, estava mergulhada num estado de consciência desajustada. Precisava de um tratamento a nível de psiquiatra, psicólogo e desobsessão. Pronto. E Cavalcante não morria, tiveram que trazer a mulher carregada para que ele pedisse perdão. Mas ele pediu perdão e também não morria. Aí precisou uma injeção. Os médicos aplicaram o que prejudica a passagem do espírito e ele é carregado. Outra senhora, uma protestante, um puxão de orelha em todos nós, uma protestante que poderia acreditar que depois, como algumas seitas evangélicas, que depois da morte ficamos morrendo, dormindo, até a vinda de Jesus, ela desencarnou com muita propriedade, porque nas várias encarnações, às vezes mudamos de religião, levando o nosso arquivo para desenvolver a compreensão de que todas as religiões são boas, desde quem a pratique seja bom. Mas o Espiritismo é o andador maior, que nos firma com mais segurança, porque traz a lei da reencarnação, que Herculano diz, não é dogma de fé, mas é dogma de razão, porque o espírita tem que acreditar na reencarnação. Prova a inexistência da morte e prova também que o estado de consciência é que nos torna mais felizes ou infelizes no mundo espiritual. Para esse trabalho de revelação, Kardec contou com o auxílio de mais de 1000 médiuns. Não é brincadeira. Que em vários pontos da Terra traziam as mesmas informações, selecionadas pelo grande senhor, auxiliado por Amélie Gabrielle Boudet. Por que Amélie é tão pouco citada? Não, agora ela começa a aparecer. Porque no tempo e no espaço, até Napoleão tirou todos os direitos da mulher. Acho que fazia parte do plano que a mulher desenvolvesse a renúncia, o amor. É maravilhoso sermos mulheres. Eu não quero nascer homem, jamais.
Eu gosto muito da condição feminina. Kardec diz: igualdade de direitos, diferença de funções. Temos uma função diferente e magnífica: ter filhos, permitir a vinda de reencarnante, pelo útero ou pelo coração, dá no mesmo. O que importa é educar, criar. E outra coisa, as crianças tornam a vida no nosso mundo mais leve e mais tranquila. Kardec inicia, quando ele publica o Livro dos Espíritos, causa uma revolução. William Crookes diz: ele está louco. Vou provar em 3 meses que Kardec é um louco. William Crookes, cientista, descobriu a matéria radiante, fez um trabalho muito bonito. Durante 3 anos, William Crookes pesquisa o assunto e declara, também está publicado no livro Fatos Espíritas, editora Clarim Matão. Acho que ainda tem o livro, não sei se o Aparecido ou Orson tiraram de novo. Nesse livro ele conta todas as experiências que ele fez e tem fotos da médium dormindo e do espírito materializado. O espírito era tão lindo, Cat King, que falaram que William Crookes havia se apaixonado pelo fantasma. Poupem-me! Não dá para acreditar numa coisa absurda dessas. E também, se ele tivesse se apaixonado, seria um amor platônico e maravilhoso. Ele escreveria poesias, ela iria para o mundo espiritual, ele ficaria na Terra. Mas aí ele acabou as experiências e concluiu com muita coragem também, honestamente: os fatos espíritas estão cientificamente provados. Dizendo, Kardec não é um louco. Louco, ele pensou, era eu, negando esta verdade que em todos os séculos aparece. Fantasmas que são muito amados, fantasmas que arrastam corrente nos castelos lindos da Inglaterra. Até gostaria de ouvir e ver um fantasminha desse, meio bom, hein? Os ruins não quero ver, não. E o trabalho de Kardec e Amélie continua. Ele continua a publicação dos livros e pensa, com a herança, com a vida econômica mais tranquila que eles tinham, auxiliavam muitas pessoas. Amélie Gabrielle Boudet levava o que hoje chamamos cesta básica para os mais carentes, indivíduos especiais acima de nós mesmos, pelo menos de mim, muito acima, que vieram à Terra exemplificar novamente a arte de bem viver. Se fizéssemos uma lista de todos os professores que tiveram, dos quais recebemos lições preciosas, mestres enviados por Jesus, Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, Platão, tantos, deveríamos estar em melhores condições. Mas agora iremos mais rapidamente, porque nos interessa, porque os tempos estão chegados. Os tempos para uma nova terra, os tempos para um novo modo de existir, os tempos nos quais essas crianças lindas que nos olham com olhos sérios e risonhos e tanto amor provoca em nossos corações, têm 8 netos, 5 filhos, os tempos de uma terra de paz, de regeneração, de luz, e é para essa terra que nós desejamos ir. Temos que fazer por ter o direito de participar dessa terra maravilhosa. Quem não quiser, não tiver muita coragem, tem o direito, livre-arbítrio, não por castigo, por consequência de habitar um planeta inferior, onde as lições, novamente, como numa universidade, alguém fica em independência e depois de refazer a matéria consegue ir para um outro ano, assim também. Quem quiser continuar no mundo inferior, pior que a Terra, tudo bem, o problema é de cada um. O Espiritismo respeita só que quer ser respeitado e a doutrina espírita não pode ser modificada. Tem o direito de discordar, mude, crie sua própria filosofia, como com honestidade Luiz Gasparetto fez, como com honestidade Zíbia Gasparetto fez. O Valdo Vieira também. Saia da doutrina espírita e crie o que quiser. Ninguém vai falar nada. Agora, não queira arrumar facilidade a casa cheia e enxertar suas novidades. Aí não.
O casal trabalhava arduamente. Kardec foi avisado pelos espíritos que o fim da sua tarefa estava chegando, tanto que ele correu e publicou a Gênese. Quando ele desencarnou, depois da 4ª edição, tudo certinho, o pagamento na França, tudo em ordem, ele era muito meticuloso. Quando Kardec desencarnou, o senhor Lemarie, coitadinho, a gente nem devia ficar falando o nome dele, seria como falar de Judas que traiu Jesus, quase isso. O senhor Lemarie começou a cobrar para fazerem palestras, e quem pagava ele deixava falar na Sociedade de Estudos Parisienses. Acredito que não com má intenção, ignorância. Ele começou a deixar que tomasse conta da sociedade. Houve modificação na Gênese a partir da 5ª edição. Várias Gêneses não têm modificação. Nós lemos e vemos que não existe modificação. Por exemplo, a Gênese da Laque, meu pai só não traduziu a Gênese, outros livros traduziu, tem a introdução e as notinhas do pai. A Gênese da Leon Denis, do tempo do Altivo Ferreira, agora a Gênese que saiu pela Fiel, Casas André Luiz. Então é fácil. A partir da 4ª edição tem que tomar cuidado, olha bem. Basta conhecer um pouco a Gênese e olhar se textos foram tirados e qual a apresentação de Jesus de Nazaré. Vendo como apresentam Jesus de Nazaré na consideração dos 82, eu sou filho do homem, e várias vezes ele também, aí me disseram, mas tem também no Novo Testamento uma frase que nos faz pensar muito, vamos analisar. De todos os profetas, filhos de mulher, João Batista é o maior. Então João Batista é maior que Jesus? Gente, João Batista era profeta. Jesus não, a Gênese é clara. Jesus não era médium. Tudo o que ele fez foi por ele mesmo. Só poderia ser considerado médium de Deus. Consequentemente, de todos os filhos de mulher, João Batista podia ser o maior, mas ele mesmo, quando Jesus foi se batizar, disse, eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Por quê? Porque entre os judeus, carregar as sandálias só era possível aos escravos não judeus, que era um dos atos mais indignos, menos considerado. Então, analisando o contexto, está tudo em ordem. E a Gênese ainda explica item por item aquelas histórias que nós nos perguntamos, poderá ser, poderá não ser, mostrando a lógica em toda exemplificação de Jesus. As Bíblias melhores, diz Herculano, são a do Almeida e de Figueiredo. Porque hoje, algumas Bíblias contra as leis que existem em todos os países são atualizadas, entre aspas, modernizada. Isso é contra, porque perde o teor do autor, daquele que narra o fato. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus contam a história e há que respeitar. Não pode modificar sinônimo. Então, procuremos os mais certos, Almeida, Figueiredo, e devem existir outros. Amélie e Kardec trabalhando, depois que se aposentaram, Kardec comprou um terreno com o dinheiro da aposentadoria dele, de Amélie, da herança dele de Amélie, e ia construir todo um trabalho para os espíritas. Ele imaginou impressor, escola, mas eu li uma vez que ele havia desencarnado por um aneurisma, tanto faz. E Adriano diz, através da pesquisa dele, que ele estava descendo a escada, escorregou, bateu a cabeça, o que poderia ter provocado o problema no aneurisma maior e ele partiu. Importante, quão bem recebido deve ter sido esse grande missionário. Nunca faltou a verdade, nunca se ligou a instituições, nunca vendeu nada do espiritismo, o direito dos espíritas. Íntegro, ele e a esposa Amélie Gabrielle Boudet. Quando ele desencarnou, começaram a olhar feio para Amélie Gabrielle Boudet. Por quê? Ela emprestava uma casa para o Lemarie morar.
Isso já irrita. O doutor Ivan Ferrareto, eu trabalhei 16 anos na ACD, vida profissional, e ele dizia, quando se auxilia muito a pessoa, ela muitas vezes se irrita e faz como uma cobra, nos pica. Irrita, porque é uma inveja, é uma espécie de inveja. A Meli era mulher, estava idosa, mais de 80 anos. Não contava mais com a proteção, o que na época uma mulher sozinha, independente, era terrível. Não contava mais com a proteção de Kardec. Quem apareceu para apoiar a Meli Gabriele Boudet? Outra mulher, Madame Flupo, apareceu e inclusive escreveu um livro contando todas essas histórias. E houve uma modificação no espírito da Sociedade de Estudos Parisienses e Madame Amélie Gabriele Boudet, junto com Léon Denis, junto com Camille Flammarion e outros indivíduos, montaram uma outra sociedade. Só que Amélie disse, eu não vou denegrir a sociedade que meu marido fundou. Deixa para lá. A verdade vai prevalecer, a mentira cairá por ela mesma. Mas ela ficou muito aborrecida quando ela tentava ir para a sociedade que o marido fundara junto com ela. Ela era tão maltratada, diz Madame Flupo, que ela ia para casa e ficava acamada, ficava doente. E num desses momentos de doença, mas ela já estava velhinha, ela foi levantar, bateu a cabeça no encosto da cama e também desencarnou. Graças a Deus, descansou, porque não estava fácil aguentar esse povo atrasado que viera se infiltrar na Sociedade de Estudos Parisienses. Os dois estão bem, estão no plano espiritual. Tomara que esperem 500 anos para reencarnar, porque tem muito merecimento, e a vida continua. Agora eles deixaram tudo pronto, tudo. Ah, mas será que não tem novidades? É bom não descobrirmos novidades. Eu até tremo quando aparece renovação espírita. Meu Deus, o que será que vem dessa vez? Porque Herculano dizia, não existe alguém com autoridade moral ou intelectual para renovar Kardec, para inovar, para apresentar novidades. Kardec diz, as religiões vão todas se fundir numa só. E eu acho, é opinião minha, que a ciência já chegou ao perispírito. A ciência caminha em direção ao espírito. Tem saído livros maravilhosos, por exemplo, O Cérebro que se Transforma. 5 neurocientistas ou mais americanos que dão aulas nas universidades dos Estados Unidos. O livro tem tudo, vocês não vão querer o livro também mastigado, não. E eles mostram como o pensamento age sobre o cérebro, modificando. Um senhor com 70 e poucos anos, teve um AVC violento. Coitadinho, ele estava viúvo, teve AVC e ficou... Os filhos colocaram numa clínica, falaram, ele vai virar um vegetal, podem tirar da clínica. Um dos filhos que estudava medicina disse, não, meu pai não vai virar o vegetal. E começou a induzir o pai a se movimentar, repetindo todo o comportamento de um bebê. Ele falou, pai, você vai nascer de novo. Engatinhar, lavar panelas, mas não para lavar a louça suja, não, que ele amava o pai. Para fazer um movimento circulatório com os braços. Até hoje eu falo para os meus amigos, deixa eu lavar o prato, age sobre os neurônios. Os braços, a perna. E finalmente o senhor Pedro começou a andar. Foi aí tratar de conseguir falar novamente. Voltou a dar aulas na universidade, casou de novo, olha a coragem, casou de novo, foi muito feliz por 8 anos. Aí, não contente com tudo isso, o idosinho começou a escalar montanhas. Ele estava impossível, se julgava com 20 anos. Não sei se foi escalado, ou como diz o livro dos Espíritos, e tem fatalidade. Fatal só a hora da morte
e mesmo essa pode ser mudada quando Deus permite alguns anos a mais, e pode ser antecipada nos indivíduos inconsequentes. Outro dia meu filho foi pular de paraquedas. Falei, toma a toalhinha, menino. Se você quebra as pernas ou a coluna, tem 3 filhos para você criar. O corpo não é brinquedo. Nós temos que ter responsabilidade perante o nosso corpo. Ai, mãe, mas era tão gostoso. Falei, tão gostoso quando ir dar sopa para os pobres. Tão gostoso quanto comprar cobertor para aqueles que passam frio. Para com isso, menino. Menino de 56 anos. Tudo bem. Cada menino tem a idade que quiser. E o espiritismo poderia ter desaparecido com o péssimo trabalho de Lemarie, mas, felizmente, a verdade está assessorada pelos espíritos de luz. Muitas vezes nós colocamos regras horríveis, conturbamos a verdade, mas ela brilhará. E com o eu esqueci de contar do cérebro do Sr. Pedro, que fez surgir grandes questões. Os filhos, um havia se tornado hippie, e hoje é um médico famoso aqui. Tem outra moça que é uma educadora premiada aqui nos Estados Unidos, Barbara Young, mas é uma outra história. Nasceu com vários problemas e consertou seu cérebro quase 100% e fundou um instituto para auxiliar crianças e jovens com problemas de assimetria cerebral, problemas vários. O Sr. Pedro levaram o cérebro dele, fatiaram os peritos e verificaram que, pelo ACD terrível que ele tivera, realmente ele deveria ter continuado um vegetal. Que o que modificou o cérebro do Sr. Pedro foi a força do pensamento, auxiliada pelo estímulo do filho. Ou seja, se o pensamento modifica o cérebro, ele não está dentro do cérebro, senão ele estaria também lesado. De onde está o pensamento? Aí tem um capítulo que diz, de onde vai explicar onde está o pensamento? Não consegue, porque só se consegue acreditando no espírito. Mas a tentativa é válida, estão chegando lá. Evangélicos, pessoas maravilhosas, cientistas, sobre a inexistência da morte evangélico. Fui ao céu e voltei, da doutora Mary, ortopedista, também aqui da Universidade dos Estados Unidos, e um outro, uma prova do céu, do doutor Iben, cirurgião do cérebro mesmo, estuda bem o cérebro. E vários outros, além do Véu, que é um livro muito antigo, que um protestante recebe um evangélico cartas da mãe, ele mesmo psicografa, ele fala que acredita, que aceita, mas que não vai mudar a religião dele, o que faz muito bem. Se está bem, se é o que ele crê, mas eu creio que a ciência vai chegar. E aí não vai haver discussão. Provar de uma forma que atinja a todos a existência do Espírito, somos espíritos, centelhas divinas, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo. E ignorantemente ficamos apegados, ai uma ruga, ai uma gordurinha. Somos muito mais do que um corpo físico, somos luzes. E estamos destinados às luzes, revestidos de um corpo de energia. Aí cada um tem o perispírito que merece. O Jacó, no livro Voltei, ele fica desesperado quando chega lá e vê que não tem luz alguma. Eu já vou levar uma lanterna para não ter problema. Que importância tem ter ou não luz? Cada um tem seu momento de acender. Se não tem, mas ele fez palestra e daí? Não é só isso. Tem mais valor a Maria Aparecida de Uberaba, aquela negra linda, que ofereceu a própria casa aos doentes com pênfigo, tem mais valor do que quem faz palestras, quem é um bom médium. Não há como avaliar o indivíduo deste lado, mas no mundo espiritual, espíritos, videntes, já nos enxergam no perispírito. Vamos fazer o possível para colocar uma maquiaginha do amor. Pintar os olhos, as mulheres, ou mesmo os homens, os árabes gostam para proteger os olhos, tudo bem,
mas pintemos pelo resultado da observação e da empatia com os que sofrem. Cuidar da silhueta, tudo bem. Não comer demais para não invadir a comida que é do outro. Meu filho dizia de um irmãozinho dele. Ele falou, mãe, ele come a comida de 20. Ele não pode fazer isso. Cada um tem que comer sua quantidade para não faltar comida na terra. O espiritismo é, acima de tudo, lógica, razão, alegria de viver. Espírita mal-humorado, espírita ranzinza, espírita que inventa regras, espírita que bebe muito, espírita indisciplinado ainda não entendeu a doutrina. Não somos santos, mas somos indivíduos em esforço de evolução, sabendo que o exemplo de homem atual é o astronauta, que se expressa em disciplina, disciplina e disciplina. Respeito ao corpo físico, respeito ao mundo onde ele se expressa, respeito ao universo. Ai dele, como diria Paulo de Tarso. Paulo fala em relação ao evangelho. Apanhei, fui chicoteado, apedrejado, sofri, mas ai de mim se não pregasse o evangelho. Ai do astronauta se achar que tem que ser feliz a qualquer preço e arrumar lá, em vez de cuidar da sua nave espacial, ficar dançando ou namorando no plano espacial. Cada um aprende a disciplina, o cumprimento do dever, a responsabilidade e o discernimento para compreender o sentido da vida, que é ser feliz sim, mas não a qualquer preço. Ser feliz no caminho da luz, no caminho do bem. Uma felicidade a longo prazo e não uma felicidade a pequeno prazo que depois causa sofrimento e dor. Se não temos ainda virtudes, temos uma relativa inteligência para compreendermos a importância de desenvolvê-la. Para encerrar, vou falar uma poesia de Maria Dolores, que eu amo e que faz muito bem para a alma. Vamos ver se eu consigo. Outro dia eu esqueci uma outra, então não vou repetir aquela que eu esqueci. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em qualquer parte, para que eu também tenha as mãos marcadas, como traz as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo, longe de minhas horas desregradas. Onde estiveste sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Obrigada.